Olá, pessoal! Eu sou a professora Poliana e essa é a aula de inflamação, parte 3. Bom, pessoal, vocês têm observado aí ao longo dos nossos estudos, essa figurinha lá do capítulo 5 do livro do Bogliolo, de Patologia Geral, que a inflamação ela é composta de diversas etapas, de diversos processos. E a partir do contato com um agente inflamatório, você tem aí o início do processo inflamatório a partir de um fenômeno irritativo, que vai consistir basicamente na interação de uma molécula padrão associada a patógeno PAMP ou de uma molécula padrão associada a dano tecidual DAMP, com receptores presentes nas células humanas. Receptores esses de membrana, receptores intracelulares. A partir daí, a gente tem a ativação de mediadores, que foi a segunda parte da nossa aula. Mediadores esses que vão ter ações pró-inflamatórias, favorecendo a ocorrência da inflamação, e mediadores esses que têm ação anti-inflamatórias, no sentido de inibir a inflamação. Então, a partir daí, você tem a ocorrência de fenômenos vasculares, fenômenos exudativos, fenômenos resolutivos, fenômenos reparativos, que vão atuar aí na ocorrência de inflamações agudas, crônicas, cursando com cura, sequela, óbito e demonstrando aqueles 5 sinais cardinais da inflamação. Então, pessoal, nós temos aí os eventos da inflamação a partir do fenômeno irritativo e liberação de mediadores, cursando, como agentes também, sinônimos que a gente utiliza, de agentes flogógenos. Além de eu chamar de alarminas, moléculas alarmantes, eu posso chamar também eles de agentes flogógenos. E aí eu vou cursar com modificações vasculares locais. Locais aonde? Lá no sítio da inflamação, no local da inflamação. Esses fenômenos vasculares serão fenômenos que eu vou chamar de fenômenos vasculares. Mas eu vou ter também fenômenos de exudação plasmática, ou seja, que vai envolver a migração da parte líquida do sangue e também da parte figurada, a parte celular. Todos eles estão incluídos dentro dos fenômenos exudativos. Também eu preciso ter eventos que vão terminar esse processo, chamados fenômenos resolutivos, fenômenos reparativos, para poder promover a regeneração tecidual. E ainda, no caso aí, dependendo da intensidade, da exposição, do tipo de agente, eu posso ter também lesões degenerativas, quase não saiu, e necróticas, cursando aí, por exemplo, numa fase crônica da inflamação. E aí eu observo o quê? Que tudo isso aí, ela se dá de forma ordenada. Na inflamação, todo esse processo, ele é bem arquitetado, muito bem desenvolvido, com participação, é claro, da resposta imunológica inata e adaptativa. Então, pessoal, o que a gente tem como característica da inflamação? Primeiro, nós vimos que tem 2 pontos principais. Eu tenho uma inflamação que pode se estabelecer de forma aguda, e uma inflamação que pode se estabelecer de forma crônica. Normalmente, é nessa fase crônica da inflamação que eu vou ter o 5º sinal cardinal da inflamação, que é a perda da função tecidual. E não se surpreenda, mas de acordo com a intensidade dessa inflamação, ela pode, por exemplo, gerar um dano tecidual, ou seja, ser agressiva e não resolutiva. E assim comprometer a homeostase do corpo, trazendo danos aí para órgãos de funções vitais, que são encéfalo, coração, pulmões e rins. Mas, o que vai me conseguir permitir diferenciar a inflamação aguda da inflamação crônica? Bom, nós vamos ver agora a respeito da inflamação aguda, tá? Primeira característica da inflamação aguda. Inflamação aguda, ela tem curta duração.
embora, pensa aí, né, no tempo que foi marcado. Embora ela possa ocorrer horas, ela pode levar dias e ela pode levar também meses. Mas, no geral, a sua duração ela é curta. Segundo ponto importante da inflamação aguda. Eu vou ter a exsudação de plasma. Vai, professora, o que é isso? Bombeiro apagando fogo? Mais ou menos isso, pessoal, tá? Se a gente lembrar aí das terminações, né, da parte da origem de cada uma dessas palavras. Mas a exsudação de plasma nada mais se refere à passagem da parte líquida, né, principalmente aí, né, que é constituído de água, o plasma, esse fluido, e também presente aí com diversas proteínas, anticorpos, sistema complemento, fibrinogênio, dentre outras proteínas importantes. Para onde, pessoal? Lá para o local da inflamação. Aonde que essa inflamação vai acontecer? Normalmente no interstício, aquele local em que fica entre as células dos tecidos humanos, tá? Local extracelular. E aí você tem também a emigração leucocitária, da mesma forma, dos vasos sanguíneos para o sítio da inflamação, para o sítio para o interstício, tá? No sentido de emigração leucocitária, nós vamos lembrar principalmente de uma das células presentes no sangue, que é o neutrófilo. Na inflamação aguda, essa é a célula-chave, tá? O neutrófilo. Neutrófilo é aquela célula que ela está presente aí na quantidade entre 60% e 70%. Isso tudo tem relação com a sua ação, né, aguda, na fase rápida, resposta rápida. E ele está relacionado com o quê? Fagocitose de patógenos, produção de substâncias microbicidas, como é o caso do óxido nítrico, a apresentação de antígeno para linfócitos T, linfócitos B. Então, altamente importante para a resolução do caso aí na inflamação e na resposta imunológica. E essa predominância aí, né, esse predomínio dos neutrófilos, desculpe, vai se dar principalmente nas 24 horas que a inflamação ela é instaurada, tá? Após 48 horas, no entanto, aí, né, de inflamação, a gente já tem uma inversão das células que vão ocupar o local da inflamação. Eu já tenho, na verdade, um predomínio de monócitos. Os monócitos também são células da corrente sanguínea, mas ele tem uma morfologia diferente do neutrófilo. Enquanto o neutrófilo tem esses núcleos lobulados, 3 a 5 normalmente, presença de grânulos, os monócitos eles são agranulosos, não tem presença de grânulos. Eles têm o núcleo aqui, ó, fora do centro, que é o que eu chamo de excêntrico, e tem uma forma que eu chamo de riniforme, porque ela se parece com a forma de um rim humano. Os monócitos fazem uma função diferente do neutrófilo? Não. Mais importante aqui é a questão mesmo de período de resposta. O neutrófilo tem uma resposta muito mais rápida a uma inflamação, a uma resposta imunológica do que os monócitos. E os monócitos vão ser as células que vão estar presentes, né, nos tecidos, eles vão gerar quem? Os macrófagos. Então, aqui mostrando para vocês a diferença, ó, do neutrófilo, né, que ele é polissegmentado. A gente fala que os núcleos eles são segmentos, enquanto os monócitos eles são um pouco maior do que os neutrófilos, tá? E o núcleo dele, olha lá, ele forma, ó, o aspecto riniforme. Ambos são leucócitos bem maiores do que as hemácias, mostrada aqui no fundo das figuras, né, dessas células, dessas lâminas de sangue. Bom, pessoal, então vamos começar a ver, enfim, finalmente, os eventos da inflamação aguda. E esses eventos da inflamação aguda, né, a gente precisa pensar aí em um exemplo. Vamos imaginar que a pessoa segurou, sem querer, um cacto. Vocês sabem que os cactos aí são cheios de espinhos?
Então, aquele espinho que se instaurou, né, no tecido, na epiderme, ele vai gerar um processo inflamatório. Então, isso aí. Depois a gente tem a interação lá, receptor com pump, ativação de mediadores, conforme nós verificamos. Quem são esses mediadores? Serotonina, histamina, produtos do ácido araquidônico, como a prostaglandina, leucotrienos, a substância P, o fator de ativação plaquetário, PAF, ou mesmo aí citocinas, quimiocinas, são importantes mediadores ativados nesse processo, eles vão estar atuando aí nos eventos. E aí o primeiro evento que a gente tem é o fenômeno vascular. Então vamos tomar aqui essa concentração de hemácias, tá? Que isso aqui é importante para o nosso entendimento. O que vai acontecer? Pessoal, lembrem-se lá dos vasos sanguíneos. Você tem aí artérias, veias. Quem faz a comunicação? Rede de capilares. Eu tenho arteríolas, vênulas, que são veias e artérias microscópicas, assim como os capilares sanguíneos. Então, para que eu possa ter, né, a ocorrência daqueles 5 eventos lá, sinais cardinais da inflamação, nós observamos primeiro uma vasoconstrição. Uma vasoconstrição. Ué, professora, mas ali precisa chegar a célula, precisa chegar a substâncias que a gente viu, né, as citocinas, as quimiocinas, entre outros mediadores, que vão atrair mais células para aquele local. Como assim vasoconstrição? Essa vasoconstrição, pessoal, ela é arteriolar, a nível de artéria. E normalmente ela é passageira. Por quê? Eu vou ter, a nível capilar, uma vasodilatação. Uai, mas isso é um paradoxo. Uma contrai e a outra dilata. Como isso é possível? É possível e é necessário, porque eu preciso ter diferença de pressão ali no local. É essa diferença de pressão que vai favorecer o quê? O aumento do fluxo sanguíneo local. Através da participação de histaminas, de substância P, de prostaglandina, de leucotrienos e do PAF, principalmente. E a partir dessa vasodilatação, com esse aumento do fluxo sanguíneo local, a gente chega no primeiro sinal cardinal da inflamação, que é o rubor. Lembrem-se lá da figurinha dos pilares da inflamação. O rubor é aquele sinal, né, semiologicamente aí falando, a gente pode falar hiperemia, é uma região que ficou avermelhada. Então, esse rubor, ele está diretamente associado com o fenômeno vascular. A partir dessa vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, nós vamos observar que o próximo passo é ter um aumento da permeabilidade vascular. Você tem ali agentes atuando no endotélio capilar, fazendo com que o seu citoesqueleto sofra contração. Citoesqueleto são todas aquelas estruturas ali presentes na célula que mantêm a sua morfologia. Citoesqueleto contrai, a célula diminui de tamanho e assim você aumenta o espaço entre o endotélio e facilita o quê? A passagem da parte líquida do sangue, principalmente, né, o plasma com as suas proteínas, do sangue, ou seja, do capilar sanguíneo para o local da inflamação, para o interstício. Além dessa passagem de líquido para o interstício, também nós vamos observar o quê? Uma hemoconcentração. Hemo vem de hemácia, concentração, juntar várias hemácias. Então, eu tenho a junção de várias hemácias em um local. Em que local? Bem ali naquele local onde está sendo instaurado o processo inflamatório. E essa hemoconcentração, ela vai originar um hemo, né, a formação de aglomerados. Esses aglomerados de hemácias é o que a gente chama de hemoconcentração. Essa hemoconcentração vai deixar o sangue mais viscoso. O que é isso? Ele deixa de ser tão fluido, líquido, para ficar um pouco com aquele aspecto mais grosso, mais endurecido, certo? Lógico que não vai ficar duro, mas mais viscoso.
E aí vai causar um efeito inverso, que é o quê? Deixar a circulação mais lenta. Uai, professora, mas não estava com vasodilatação, a circulação vai ficar mais lenta? Sim. Por quê? A próxima etapa que a gente vai ter a exudação celular. Exudação celular quer dizer a passagem das células. Que células? Leucócitos. Né? Assim como acaba indo também hemácia, por isso que a gente tem lá o local arroxeado. Esses leucócitos, eles não passam milagrosamente ali do sangue, né? Ou como flecha aí para o local da inflamação. Eles precisam passar por um processo, que é o quê? Adesão no endotélio, rolamento, depois a diapedese, que é a passagem de um local, né, do vaso sanguíneo para o local da inflamação. Então, eu preciso deixar a circulação mais lenta para favorecer isso aí. E aí, até esse momento aqui, a gente observa o quê? Que o processo inflamatório vai aí ser responsável por desencadear 2 tipos de hiperemia, ou rubor. Uma hiperemia ativa, que é decorrente lá do processo da vasodilatação, com aumento do fluxo sanguíneo. E aí, depois, com o passar, né, do decorrer do tempo, eu já passo a ter uma hiperemia que eu chamo de passiva. Por quê? Eu já tive aí a hemoconcentração com sangue mais viscoso, circulação mais lenta. E isso aí deixou o local, né, o aspecto dessa hiperemia mais escuro. E aí eu chamo isso de hiperemia passiva. Bom, pessoal, estudado aí o fenômeno vascular que causa qual sinal cardinal da inflamação? O rubor. Pensa na pessoa com vergonha, ela fica o quê? Vermelhinha, tímida, né? Então a gente passa para o segundo fenômeno, que é importantíssimo, que é o fenômeno exudativo. Para isso, vamos imaginar aqui o capilar. O capilar sanguíneo tem essa constituição ali do endotélio, né, mostrando aqui, tecido epitelial, né, interno. E aí você observa aqui no centro desse capilar a presença do plasma, que é a porção líquida, e de proteínas. Esse plasma e essas proteínas, eles se mantêm dentro do sangue circulante por causa da ação oposta de 2 tipos de pressão. Uma pressão que eu chamo de hidrostática e uma pressão osmótica coloidal. A pressão hidrostática atua em sentido de fuga do centro, enquanto a pressão osmótica coloidal ela atua no sentido de atração para dentro do centro. Então, isso aqui eu mantenho as proteínas e, consequentemente, os líquidos, o líquido, né, a água, desculpe, dentro do capilar sanguíneo, dos vasos sanguíneos, basicamente. Acontece que eu fui lá, segurei meu cacto lá com toda a força, né, tive contato com o espinho, instaurei uma inflamação. Nesse processo de inflamação, o que aconteceu? Uma vasodilatação com a hemoconcentração logo em seguida. Isso aí foi causado por quem? Histamina, substância P, prostaglandina, leucotrieno, o PAF. Esses mesmos mediadores, eles vão estar atuando lá no endotélio capilar, aquela porção mais interna, mais íntima do capilar. E aí eles vão fazer o citoesqueleto contrair. No que a célula endotelial contrai, ela aumenta o espaço entre células endoteliais, formando o que a gente chama de poros interendoteliais. Com a formação desses poros interendoteliais, o que a gente tem? A ação da pressão hidrostática, representada pela seta azul. E com isso eu tenho o extravasamento de proteínas de alto peso molecular, por exemplo, tá? E de líquido, que aí nesse processo é claro que também acaba aí extravasando algumas células, né? Células vermelhas, leucócitos, que ainda não é o nosso foco, tá? Mas aí eu tenho o extravasamento. Isso aí eu vou chamar de exudação plasmática. Atravessou líquido, água e proteínas. Quem são essas proteínas, professoras? Anticorpos, proteínas do sistema complemento, resposta imunológica inata, né? Fibrinogênio, participação, né, dentre outras aí, na coagulação sanguínea.
E o termo exsudação, ele vem do latim, significa exudar, que significa o quê? Passar através de. Ou seja, ela está passando através do endotélio, através dos espaços, né, interendoteliais ou poros interendoteliais. Ué, professora, então todo aquele líquido que vai acontecer ali, né, vai passar para fora do sangue, ele vai acontecer apenas por causa da saída do plasma e das proteínas? Não. Na verdade, você tem a ação aí, né, através desses mediadores, de outros componentes. Quebra de proteoglicanos. Proteoglicanos estão presentes lá na substância fundamental da matriz extracelular do tecido. Aumento de ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele promove aí reações hidrofílicas com aumento de fluido, aumento de volume hídrico. E além disso, toda essa alteração aqui, ela vai causar uma sobrecarga do sistema linfático. Lembre-se, o sistema linfático é aquele sistema que seria responsável por retornar todo o líquido que está entre as células, ou seja, no espaço intersticial, que não conseguiu voltar diretamente para o capilar sanguíneo. Então, ele cai lá nos vasos linfáticos e através dos ductos ali torácico, né, linfático direito, ele vai retornar para a circulação endovenosa, circulação cardiovascular. Como eu tenho toda essa alteração, essa sobrecarga do sistema linfático faz com que ele diminua a sua eficiência, a sua eficácia na realização da sua função. E aí, eu vou ter a ocorrência do segundo sinal cardinal, que é extremamente importante. Quem que é esse sinal? O edema. Ou, né, o edema. E aí o edema, ó, aqui a gente tem a perna esquerda, né, no que seria aqui o normal dessa circulação. E aqui eu tenho um edema de NNI, que é edema de membros inferiores. Uai, professora, se a pessoa for gordinha, como que eu vou saber se ela está com edema? Fica mais difícil de avaliar. Você pode fazer aquele teste do toque, tá? O que é isso, professora? Eu vou encostar lá, ó, é apertar por um tempinho, né? Sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, soltei. Se a pele não retorna para o seu estado natural antes, né, de apertar, você observa lá o abaulamento, depressões ali no local que você apertou, isso é um indicativo que a pessoa está apresentando em edema, tá, pessoal? E outro ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês também, que é importante a gente fazer essa diferenciação, é o transudato. Vocês já devem ter escutado falar em algum texto aí que vocês têm lido. Ué, professora, o exudato e o transudato têm o mesmo significado? Não, tá? Não exatamente. Por quê? Lembrem-se que aqui eu tive a alteração dos poros interendoteliais. Eles, né, aumentaram e isso facilitou a saída aqui das proteínas e do plasma. Lá no transudato, normalmente essa carga de proteínas ela vai ser pequena. Aqui eu tinha várias proteínas. E aqui não, eu vou ter menos proteínas normalmente, tá? Por exemplo, por quê? Porque eu vou ter um aumento da pressão hidrostática. Mas a minha pressão osmótica coloidal, normalmente, ela diminui. Quando que isso acontece, professora? Sei lá, uma obstrução venosa, uma falha congestiva e cardíaca, tudo isso vai poder atuar. E aí, no caso, eu tenho é mais comum ter a saída de líquido, mas não de proteína. Então, transudato e exudato não necessariamente podem ser utilizados como sinônimos. O exudato é um processo inflamatório, é resposta inflamatória. O transudato não tem essa relação. E aí, quais são as funções do exudato plasmático? Já que ele vai me gerar edema está associado com diversas patologias e não é legal, eu tenho que dar uma resolução para esse sinal. Por que é importante para o meu organismo fazer esse exudato plasmático? Bom, pessoal, tem 3 importâncias aí fundamentais. A primeira delas, o exudato plasmático ele vai possibilitar a saída de quê? De proteínas. Quais proteínas?
anticorpos e complementos. Essas proteínas, anticorpo e complemento, eles vão ter ação inibitória. O que é isso? Impede, por exemplo, que uma bactéria exerça sua função de lisar, por exemplo, uma célula. Vai ter uma ação lítica, vai lá na célula, no patógeno, se liga a esse patógeno e causa a lise desse patógeno, rompe a membrana desse patógeno ou a parede celular, né? Enfim. E uma função opsonizadora. O que é isso? Ele se liga lá naquele patógeno, leva ela e apresenta ela, por exemplo, para um linfócito T, um linfócito B. Além disso, esse exudato plasmático, essa passagem do líquido de proteínas para o local da inflamação, vai permitir também a formação de um fibrinogênio exudado. Esse fibrinogênio, ele é polimerizado, forma um suporte de fibrina que vai ser importante para a migração de leucócitos, que é o que eu falei para vocês, a questão da adesão, rolamento de apedese, instauração dos leucócitos no local do sítio da inflamação. E ainda vai permitir a saída de proteínas que vão remover radicais livres gerados no processo inflamatório. Isso aí é extremamente importante. Lembra que eu falei para vocês lá no início que a inflamação pode ser extremamente agressiva e gerar danos que conduzem aí a sequela ou mesmo ao óbito da pessoa? Então, isso aí vai reduzir o quê? O potencial lesivo da inflamação, atuando como um feedback de controle. Certo, pessoal? Então, essa é a terceira parte da nossa aula de inflamação. Na próxima aula, a gente vai ver a partir da questão do exudato celular, tá? A migração leucocitária, basicamente. Eu deixo para vocês esses dois vídeos, recomendando para vocês assistirem. Essas são as referências, tá? E eu espero vocês na próxima aula. Até lá, pessoal!